estamos em uma série de mensagens, né? Família inabalável, né? Quantos têm sido tocados, impactados? Quantos têm aprendido a viver, né? Quantas mensagens boas, e hoje não vai ser diferente. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos por alguns instantes e a orar comigo nessa hora. Pai, nós adoramos a Ti, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que não desiste de nós. Nós estamos aqui nessa noite para agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Agradecer ao Senhor pela semana que passamos debaixo da Tua presença, dos Teus cuidados. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor proporcionou para nós durante toda essa semana. E sabemos que o Senhor tem grandes coisas ainda para derramar sobre as nossas vidas no dia de hoje e durante toda essa semana, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Nós estamos agora diante da Sua palavra, Pai. Estamos falando sobre família, a instituição que o Senhor criou. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender um pouco mais, a entender o recado do Senhor nessa noite. Que a Tua presença, ó Deus, possa tocar os nossos corações ainda mais. Aumenta a Tua presença nesse lugar. Que somente o Espírito Santo do Senhor possa passear em nosso meio, tocar em nossos corações, trazer apontamentos para as nossas vidas, Pai. Que nada possa tirar a nossa atenção, atrapalhar a nossa adoração a Ti nessa hora, Pai. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos para trazer o recado do Senhor para o Teu povo. Opera, Senhor, em mim, através de mim, e que Cristo cresça e eu diminua, Pai. E o Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, essa é a oração que eu faço a Ti. Amém e amém. Aleluia. Família inabalável, nós temos como texto base dessa série de mensagens o livro de Salmo, de número 127, versículos de 1 a 5. Salmo 127, versículos de 1 a 5. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Aleluia. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Queridos, se tivermos famílias vivendo os princípios de Deus que são encontrados na Bíblia, essas famílias, elas farão o quê? Elas influenciarão outras famílias, e assim nós teremos a transformação em nossa cidade, no nosso estado e em nossa nação. O nosso objetivo como igreja é ensiná-los a ter uma família que seja santa, uma família estável, saudável, fundamentadas em Deus e na Sua palavra. Durante esses domingos, nós estamos falando sobre família inabalável. E na primeira semana nós falamos sobre os propósitos pelo qual Deus criou a família, instituiu a família. Ele instituiu a família para que nós pudéssemos viver a felicidade, viver o bem-estar, sermos cuidados na parte espiritual, emocional. Ele criou, Ele instituiu a família. Falamos domingo passado sobre os deveres do marido e também da esposa. Uau! Deu tanta discussão na célula, né? Meu Deus! Aí, pensa só. Olha, pastor, olha, é isso, né? Se só ouvir assim, fala Deus, né? Nós precisamos aprender a ser família.
Se as nossas famílias forem fundamentadas na palavra de Deus, a nossa família irá influenciar outras famílias, porque tudo precisa começar aonde? Em casa, na família. Se você tem uma família inabalável, tenha certeza de que as pessoas que estiverem ao seu redor serão influenciadas por suas atitudes, por suas ações. É quando você está na sua casa, recebe alguém, um convidado, e as pessoas olham e falam assim: eu queria ter uma família igual a sua. Já ouviu isso de alguém? Se você já ouviu, você está no caminho certo, porque as pessoas estão olhando para você e sendo influenciadas por sua família. Você receber de alguém: nossa, que legal, o pai cuida bem, a esposa cuida bem, a mãe cuida bem, e você fala: estamos no caminho certo. É ruim quando a gente ouve, né? O pai não está nem aí, a mãe não está nem aí, uma família toda desregrada. É difícil. Por isso que precisamos fortalecer a família. A família é a base de tudo. E tudo começa com uma decisão. Nós temos muitos jovens aqui, né? Quantos aqui estão pensando em casamento? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Aleluia, né? Tudo começa com uma decisão. Onde, né, o rapaz, ele assume, né, o papel de entender que ao construir uma família, ele pode viver o sobrenatural de Deus, não é mesmo? Ele toma-se a decisão, é o namoro. O namoro é a fase onde você vai conhecer o seu futuro cônjuge, não é mesmo? E ali vocês vão tendo ideias, vocês vão discutindo, e vocês vão se conhecendo, conhecendo os pais um do outro, vão conhecendo os gostos um do outro, né? Porque o namoro não é só beijo e abraço, não, é conhecer-se um ao outro, os familiares. E daqui a pouco vocês estão sentando e vendo já os detalhes, né? A cor da roupa, né? Da gravata, como vai ser. Mas tudo isso, queridos, ao passo que vocês tomam uma decisão, ao assumir a responsabilidade de constituir uma família, vocês precisam entender que a responsabilidade é algo que nós precisamos ter em nossas vidas. A família, ela é constituída. E logo, de forma natural, vêm-se os filhos, assim o Senhor permitindo, não é mesmo? E é sobre os filhos, a criação dos filhos, que eu quero falar com os irmãos dessa noite. Porque filhos também vêm com manual de instrução da parte de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Abra sua Bíblia nesse texto, mas antes eu gostaria que você lesse comigo esse texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Projeta, por favor. Um versículo antes. Antes desse. Não tem? Aí, vamos lá? Vamos ler junto? Bem forte. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é uma promessa do Senhor. Mas talvez você pode indagar essa promessa. Pastor, porque tem muitos filhos de pastores, filhos de crentes que se desviaram. O problema não é a palavra, não é a promessa de Deus. O problema muitas vezes nós ensinamos, mas muitas vezes os filhos
se deixam levar por aquilo que professores ensinam, colegas inspiram, mas a sua responsabilidade como pai e mãe é ensinar e crer na promessa do Senhor. Porque muitas vezes nós só ensinamos e não andamos juntos, não sentamos, não conversamos com os nossos filhos. Muitas vezes nós falamos, olha, você vai na igreja, está tudo bem, você está aprendendo a palavra. Não é só mandar um filho para a igreja. E nós vamos ver aqui. Quem é pai aqui e mãe? Deixa eu ver, levanta a mão. Aleluia. Posso apertar você um pouquinho hoje? Amém? Quem deseja ser pai e mãe, levanta a mão aí. Aleluia. Pegue essa palavra hoje e eu tenho certeza, né, que vocês vão viver o sobrenatural de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Interessante, né? Só ouvir não basta. Tem que obedecer. Porque ouvir é fácil. Ouve aqui, sai por aqui, está tudo bem. A obediência é que é algo mais difícil. Ouça e obedeça. Quando você ouve e obedece, o que acontece? Assim tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, a todo momento precisamos ensinar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Todo equipamento que nós compramos, ele vem com o quê? Manual de instrução. Fala a verdade, quem que usa o manual? Quem lê o manual antes de ir? De verdade, eu leio, pastor. Olha, misericórdia, ali, 2 pessoas. Queridos, quando nós não nos atentamos para o manual, sabia que nós estamos correndo um risco e perigo? Como assim, pastor? Muitas vezes você passa raiva porque você não usa o manual. Não é? Puxa, liguei errado, queimou, não deu certo, não funcionou direito. Se você observa o manual de instrução, querido, ele vai te orientar, ele vai te dar segurança, ele vai te dar garantia, ele vai proteger de quebrar aquilo que você acabou de comprar. Aí você chega lá na loja, eu fui a televisão, não funciona, né? Fiz tudo certinho conforme o manual fez mesmo. Você chegou e põe na tomada, eu sei, é assim que faz e pronto, acabou. Eu também não leio o manual, não. Eu acho que eu sou esperto demais. Mas muitas vezes a gente quebra a cara. Compramos algo valioso, precisamos estudar o manual, não é mesmo? Porque se você perde aquilo lá, é prejuízo, sim ou não? É o celular novo. Me inspiraram, né? Pai, você precisa de um iPhone. Já fazem 2 anos que eu estou com esse iPhone? Já? 3? Não sei mexer quase nada ainda.
E veio com o manual. De vez em quando, Alisson corre aqui. Alice, pega aqui. Me ajuda aqui. O que eu fiz aqui? Não sei. Você sabe tudo, Cleber? Não sei. É que lê o manual. É o Gabriel que faz, né? Só sei atender, mandar mensagem no WhatsApp. Não sei muita coisa. Mas é algo valioso, não é? Quando nós falamos de filhos, eles são infinitamente mais valiosos que os celulares, os equipamentos ou carros que nós compramos. E filhos também vêm com o manual de instruções. Você sabia dessa? Não? Quem sabia? Não sabia? Sabia? Filhos vêm com o manual de instrução. A Bíblia vai nos dizer no Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E se é um presente de Deus para nós, Ele não simplesmente vai falar assim: Tó, segura, toma que o filho é seu, né? Não, Deus não faz isso. Filhos que são criados de acordo com o manual de Deus, queridos, são bênçãos valiosíssimas. Steve Ferreira, ele diz o seguinte: se Deus lhe der a oportunidade de criar um filho, você estará participando de uma das maiores realizações que um ser humano é capaz de participar. Steve, ele disse também: alguns homens, eles dirigem a sua própria empresa aos 25 anos. Uau, é uma grande coisa, não é? 25 anos dirigindo a própria empresa. Alguns homens ganham 5 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. É uma grande coisa. Alguns homens escalam o Monte Everest. Uau, isso é fantástico. Alguns homens atravessam o Oceano Pacífico a nado. É uma grande coisa, não é? Agora, ele disse o seguinte: para mim, esses aventureiros nem chegam perto do homem que aprendeu a trocar a fralda suja de seu filho sem sentir ânsia. Uau! Este é um herói de verdade. Fala a verdade. É ou não é? É você pela madrugada está acordado com o filho no colo, chacoalhando, 2, 3, 4 horas da manhã. Aí ele dorme, né? Aí você fala: ufa. Não sei o de vocês, mas o Alisson era assim. Eu colocava ele no berço, eu voltava. Aí a mãe dele aprendeu uma técnica, né? Dormia com ele ali do lado, na cama. Eu falei: ufa, valeu. Agora eu consigo dormir. Se acabar de trocar a fralda, né? Deu banho, tá limpinho, troca a fralda e de repente o que acontece? Mas tudo de novo. Mas fralda limpinha. Aí você dá aquele: ai, credo. Não, irmãos, você vai lá, vai trocar, vai limpar, vai lavar. Quando não, dá umas esguichadas para cima assim, né? Às vezes está no colo. Roupa limpinha, pronto para ir para a igreja. Suja tudo. Vaza na fralda assim, né? Bem, esses são os verdadeiros heróis. Filhos criados do jeito de Deus são bênçãos valiosíssimas. Sabemos o preço de uma casa, mas quanto vale o seu filho? Provérbios 17:6, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Filhos vêm com um manual de instrução. Agora, como criar, como proteger, aproveitar, desenvolver e abençoar e ser abençoado por eles? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. Nos versos que nós lemos, nós temos alguns princípios de como usar o manual que Deus nos dá.
e criar filhos do jeito que Deus nos instrui. E tenha certeza, se você assim os criar, de acordo com o manual que Deus deixou para nós, você vai ter filhos abençoados pelo Senhor e que serão valiosíssimos. Amém? Alguns princípios básicos, e você já deve ter ouvido algum deles, mas nunca é tarde para relembrá-lo, porque muitas vezes a gente acaba entrando nesse conceito e, ao invés de ter filhos abençoados pelo Senhor, nós acabamos criando eles da forma errada. O primeiro princípio que nós precisamos nos atentar é em relação à idolatria para com os nossos filhos. Cuidado com a idolatria. Os filhos são herança do Senhor, Ele nos dá, e os frutos do seu ventre, uma recompensa, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são flechas na aljava. Flechas são polidas, afiadas e preparadas para serem lançadas. Tem pais que idolatram tantos filhos que não quer colocar eles no arco e mandar embora. Eu não vejo a hora. Credo, pai. Não, queridos. O Senhor nos dá. Nós criamos com tanto amor, tanto cuidado. Mas chega o momento que eles têm que voar. Eles têm que avançar. Tem que adquirir a responsabilidade. Ai não, mas eu tenho medo que a minha filha vai sofrer na mão de um camarada broco, durão. Eu fui tão gentil com ela. Eu olho para o Daphnis às vezes, né? Falo assim, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mas amém, né? Ela escolheu, né? Ela orou, e se Deus deu ele, aleluia, né? Eu não vou escolher, né? O Alisson é o próximo. Já está no arco. Ó, só estou puxando, né? Está esticando, já vai. Mas tem pais, não vai ficar comigo até não sei quando. Vai casar, vai morar dentro de casa. Misericórdia. Precisamos parar de idolatrar os nossos filhos. Queridos, algumas músicas famosas. A pastora, você quer sair ou não? Porque eu vou usar o meu inglês, né? E ela falou assim, não, se você cantar, eu vou sair, né? Porque eu vou ficar morrendo de vergonha. Mas tem uma música do Michael Jackson, né? You are the world. You are the children. You are the world. É assim. Você sabe, você conhece, né? Não vou gastar todo o meu inglês, não. Mas a tradução dessa música diz que nós somos o mundo, nós somos as crianças, nós somos aqueles que constroem um dia mais ensolarado. Whitney Houston, ela também tem uma música, I Believe the Children, que na tradução dessa canção também ela diz que eu acredito que as crianças são o nosso futuro. Deixe ela nos conduzir. É assim que os pais tratam os seus filhos. São eles que têm que fazer tudo, é tudo para eles. Pais que tratam seus filhos como pequenos reis e rainhas, pequenos deuses. Nós pais estamos aqui para servi-los. Alguns pais pensam assim. Eles sabem mais do que nós pensamos. É para ele, é tudo para eles. Isto não é bíblico.
Isto é altamente prejudicial, tanto para as crianças como para os pais. Cuidado com a idolatria. Seu filho não é o melhor. Seu filho não é um rei, uma rainha, não. Ele não é um Deus para você idolatrá-lo. Isaías capítulo 3, ele descreve 3 características de uma sociedade em decadência, por conta de não usar o manual de instrução, por conta dessa idolatria. Nós estamos vendo uma geração que não quer saber de casar-se, não quer saber de ter uma família, uma responsabilidade. Nós estamos vendo jovens hoje que não têm sonhos em ter filhos, não querem constituir famílias. E a palavra de Deus descreve 3 características em Isaías, e nós estamos vendo isso. A escassez da liderança masculina, sim ou não? Os meninos hoje não querem assumir a responsabilidade que Deus deu. Isaías 3, versículos de 1 a 3, porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém, de Judá, o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil, o artífice e o perito em encantamentos. Por quê? Por conta dessa decadência. E muitos pais que idolatram os filhos, presta atenção nisso que eu vou falar. Não é qualquer serviço que o meu filho vai, não. Ai, tem que trabalhar no sol quente, não vou deixar. Ai, é muito pesado para ele, eu não vou deixar. Sabe o que você está ensinando seu filho a ser? Um preguiçoso, vagabundo. Credo, pastor. Não adianta a gente maquiar, né, irmãos? Não adianta a gente passar a mão na cabeça. Se preciso for, vai enfrentar sol, vai aprender a adquirir responsabilidade, vai aprender a ser gente. Tudo bem, tem certos serviços que não dá mesmo, né? É um menininho que não tem nem 50 quilos, tem a capa da gaita lá, você vai colocar ele lá no divino para carregar cimento? Não vai aguentar. Não é mesmo? Hoje estamos vendo. Eu estive em Rio Preto essa semana, e no comércio lá, queridos, é incrível. Aqui está chegando também. Precisamos de jovem aprendiz. Praticamente quase todas as lojas estamos contratando. Precisamos de pessoas. O Kleber está doido por funcionário, não acha? Ali no supermercado. Não tem. Não quero, é muito pesado, não sei o que, é horário, não sei o que. Tudo tem uma desculpa. O que os jovens querem hoje? Fala para mim. Celularzinho, home office, né? Fazer os videozinhos, não sei o que, blá. Só querem isso. Mamata. Então, pais que idolatram os filhos, não, meu filho não vai fazer isso. Misericórdia, irmãos. Estamos vendo também filhas, mulheres extremamente vaidosas e orgulhosas. O Senhor diz, Isaías 3,16, por causa da arrogância das filhas de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertam com os olhos e desfilam com passos curtos, fazendo tinir os enfeites nos calcanhares. Estamos vendo uma geração de moças também, por conta da idolatria dos pais, que não tem disposição também
para sair e fazer e correr atrás. Porque tem tudo em casa, né, irmãos? Você quer dar tudo. Estamos vendo o governo e a autoridade sendo entregue às crianças. Deixa eles fazem o que eles acharem melhor. Versículo 4 de Isaías 3: o Senhor lhes dará meninos por chefes e crianças governarão sobre eles. O texto que lemos no início diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só a Ele podemos idolatrar, adorar. Só existe um que merece a nossa devoção, nosso culto, nossa adoração. E este não é o seu filho ou a sua filha, é o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Meu filho não é um Deus. Meu filho não é um pequeno Deus. Tem pai, tem mãe que vira uma fera quando mexe com o filho, né? E às vezes o seu filho está errado. Mas mexeu com meu filho, mexeu comigo. Pastor, eu viro uma fera. Porque ele é a minha porcelana. Não pode tocar nele. Ele é sensível. Misericórdia, irmãos. Pare de idolatrar os seus filhos. Ensine a eles o caminho que devem andar e como fazer. Segundo princípio que nós aprendemos nesse manual de Deus: adote a perspectiva bíblica. A Bíblia traz verdades e princípios acerca dos nossos filhos. O que seu filho precisa? Precisa de disciplina. Provérbios 22:15: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Não precisa levantar a mão não. Mas quem já passou vergonha com o filho no supermercado? Eu quero, me dá. Tem que ter disciplina. Eu ensinei os meus filhos. Eu disciplinei. Quando eu levava eles para o mercado, eu já sabia. Uma, era duas, quando eu fazia isso, uma, duas, já sabia o que era. Uma varada, duas varadas, três varadas, ele já sabia. Nós fazíamos as compras e no final eu falava assim: o que vocês querem? Pode pegar. É ou não é? Tem pai e mãe que dá o carrinho na mão do filho e fala: pega o que você quiser. O dia que você não pode, ele vai olhar e falar: eu quero. Foi sempre assim. Por quê? Porque você não disciplinou. Você ensinou da maneira errada. Disciplina. Eu lembro que quando eu ia disciplinar meus filhos, a minha avó ficava brava comigo. Você nunca apanhou, e não sei o quê, por que você vai bater neles? Eu estou fazendo, ensinando, disciplinando da maneira como a Bíblia diz para eu fazer. Os filhos cresceram. A Alice não mais, mas o Alisson ainda está em casa. E ele sabe, se ele fizer arte ainda tem uma varinha, né? Tem a varinha. Queridos, a disciplina ela parece ruim, mas é uma bênção. Provérbios 29:15 vai dizer que é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar o quê? Passar o quê? Parece ruim, né? Mas é bênção. É bênção de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho.
Ou seja, eu disciplinar os meus filhos não quer dizer que eu não gosto deles, que eu quero maltratá-los, que eu quero o mal para eles. Não, eu disciplino os meus filhos porque eu os amo e quero ver eles fazendo aquilo que é certo. É você falar para o seu filho: não coloque o dedo na tomada porque você vai tomar choque. Quando ele é bem disciplinado, ele não quer nem passar perto da tomada. Mas quando você não disciplina, o que ele vai fazer? Está vendo? Desobedeceu. Eu amo os meus filhos, por isso eu os corrijo, dou disciplina. Se precisar ficar sentado pensando, vai ficar sentado pensando. Se precisar levar 2, 3 varadinhas, vai levar. Nada com raiva, irmãos, mas com amor. Todas as vezes nós íamos em festas, em casamentos, né? Criança é criança, irmãos, não é? Conforme o texto que nós lemos aqui, as crianças bagunçam, isso é normal de criança, elas correm. Mas quando o seu filho é disciplinado, tem limite. Na hora que nós vimos que eles estavam demais, a gente só olhava: Alisson, Alice, ó. Primeiro a gente chamava a atenção, né? E aí, continuava: ó, chamei uma vez. Irmãos. Alice não tanto, mas o Alice abria a boca. Ele já sabia. Chegava em casa, dava aquela leve abaixadinha, né? Porque o short, né, vai amenizar, né, a situação. Dava aquela abaixadinha. Era uma? Era 2? Ou era 3? Então, se foi o combinado uma, ele já falava assim: é só uma, né? É só. E dava aquela uma. Bem gostosa mesmo. Aí chorava, tal, eu deixava chorar, soluçava, né, tal. Aí o que eu fazia? Pegava no colo, trazia. Você sabe por que você levou a varadinha? Fala para o papai. Sei. Por quê? Porque eu desobedeci. Não parei de correr. Então tá bom. Papai fez isso porque o papai te ama e quer que você obedeça e faça o que é certo. Tá bom? É até estranho, né? Um homenzão desse, né? Tamanho, né? Mas era pequenininho, peguei no colo. E o que ele aprendeu de mim? Amanhã ou depois ele vai ensinar para os filhos. Eu tenho certeza disso. Vai ensinar. Porque só disciplina quem ama. Agora, se você não ama o seu filho, você vai deixar ele fazer o que quiser. E a Bíblia está dizendo que você vai passar vergonha. E ele sempre vai fazer, sabe na onde? Não é sozinho em casa. Sempre quando você receber uma visita, é quando você for para algum lugar, é lá na sala do médico, é no mercado. Estou mentindo? Sabe como transformar seu filho numa pessoa problemática? Eu vou dizer para você. Desde pequeno, você evite contrariar. Faça tudo que ele pedir para você. Você vai tornar ele um filho problemático. Criança tem que aprender a ouvir não. Não pode, não dá. É sempre que você pode comprar o que ele está pedindo para você? Tem pais que deixa de comprar um arroz e feijão, que é a necessidade, para poder comprar algo para o filho, porque senão o filho vai espernear, vai chorar. Ele tem que aprender a ouvir o não. Filho, não. Quando o pai e a mãe tiver condição, eu vou comprar.
Ele precisa entender isso. Naquele momento as condições não estão favoráveis para que você possa dar a ele aquela caixa de bombom, por exemplo. Mas eu quero, se eu comprar a caixa de bombom, eu não compro o arroz que a gente precisa para almoçar, para jantar. Ele tem que olhar e falar: tá bom, pai, tá bom, mãe, ok, eu espero. Daí você cumpre. O dia que tem, tá aqui, filho, ó. Ok? Beleza? Simples. Como transformar seu filho numa pessoa problemática? Então, evite contrariá-lo, faça tudo que ele deseja. Quando ele falar algum palavrão ou faltar com respeito com alguém, ache graça. Ai, que lindo, está falando palavrão. Uau, ai. Você viu? Fulano veio aqui em casa, ele desrespeitou, falou um monte. Ai, que lindinho. Não lhe dê nenhuma diretriz espiritual. Deixe que ele se cuide e decida por si mesmo. Não ensine sobre a Bíblia para ele, não. Deixa ele se virar. Aí quando ele crescer, ele vê o que ele quer. Fisicamente, dê a ele uma dieta equilibrada. Espiritualmente, deixe ele se alimentar daquilo que ele quiser. Faça tudo o que ele deve e pode fazer por si mesmo. Não permita que ele trabalhe para conquistar as coisas. Dê tudo para ele. Tem pai que trabalha dia e noite para poder dar tudo que o filho quer. Ensine a ele o que ele precisa fazer. Sempre que ele fizer alguma coisa errada, pai, mãe, tem muitos aí que começa a inventar uma desculpa para o pai não ficar bravo. O filho faz coisa errada e a mãe encobre. Você está criando um filho problemático. É o filho que faz coisa errada e o pai vem e fala: vamos falar que aconteceu isso para a mãe, tá bom? Porque senão a mãe vai ficar muito brava. Você está criando um filho problemático. Outra, de vez em quando briga e discuta com o seu marido, com a sua esposa, na frente dele. Quantas crianças que hoje são adultos, que carregam mágoa do pai, da mãe, porque viu o pai maltratar a mãe maltratar o pai. Crianças que estão feridas emocionalmente hoje em dia, porque os pais não conseguem ter o discernimento. Agora não é o momento, nosso filho está aqui. Depois a gente conversa, tá bom? Em último lugar, prepare-se para aguentar muita tristeza e vergonha. Por isso que Deuteronômio nos fala que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Em outras palavras, filhos, vocês precisam da orientação de seus pais. A piedade não é algo intuitivo, precisa ser ensinado. Pais, ensinem, treinem, eduquem e preparem o seu filho para a vida. Pai e mãe, para o seu filho ser o melhor evangelista que existe, você é fundamental. E para ele, o melhor evangelista é vocês. Somos nós, pais, os maiores e melhores evangelistas que os nossos filhos têm. Mas a gente quer delegar para outros, né? Lá na igreja ele aprende, lá na igreja ele ouve. Não, é você. Agora, como criar e educar filhos da maneira de Deus? Deus é muito sábio, queridos. E esses versos nos passam a maneira certa de ensinarmos os nossos filhos a serem vencedores. A sua estratégia, ela é exatamente conforme o método de aprendizado das crianças. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos traz em sua palavra, são métodos essenciais e excepcionais que nos leva a ensinar os nossos filhos da maneira de Deus. Um dos métodos que eu e você precisamos utilizar
para criar os nossos filhos e educar da maneira de Deus é o exemplo. A Bíblia diz no versículo 5 e 6, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O seu exemplo, você ser apaixonado por Jesus e a sua palavra, é um método essencial para que seus filhos olhem para você e vejam esse amor, essa paixão. Ame a igreja de Jesus, sirva em uma célula, ame a sua célula, ganhe pessoas para Jesus e cuide bem delas. Os seus filhos estão captando as suas palavras, mas eles vão captar muito mais o seu exemplo. Como que você quer que o seu filho sirva na igreja? Se você não está nem aí, não quer nem saber, você só vai na igreja quando dá. Como que você quer que seu filho seja bem alimentado, se você não quer saber de estar numa célula? Ah, pastor, célula, meio da semana, cansativo. Terça-feira tem culto. Meu Deus, as terças-feiras nossas aqui tem sido sobrenatural. Quanta coisa boa Deus tem nos mandado nas terças-feiras, mas você não. Vou no domingo só, tá bom. Os seus filhos estão vendo. Meu pai e minha mãe não estão nem aí. Vai o dia que quer na igreja, o dia que dá. Eu vou também. E aí lá na frente, você quer forçar o seu filho a ir para a igreja. Sabe o que você vai ouvir dele? Você não vai. Você vai quando quer, quando dá. Mas você tem que servir lá na igreja, no ministério, você tem que participar das coisas da igreja. É sério? Mas você não faz, você não participa. Na verdade você fala até mal. Por que eu vou fazer, se você não faz? Ele está vendo o seu exemplo. O jovem e o adolescente, antes de aceitar algum sermão, ele vai averiguar algumas situações. Se você, pai e mãe, realmente acredita naquilo, se isto é uma realidade na sua vida, e se aquilo que você está dando como sermão para a vida dele, se aquilo é relevante na sua vida, eles vão estar olhando. É o seu exemplo, como pai, como mãe. Quando uma criança percebe que há contradição entre o seu discurso e o seu testemunho diário, sabe com o que ela vai ficar? Com o seu testemunho. As suas palavras, muitas vezes não vai valer nada, porque ela está olhando para a sua vida. É por isso que nós estamos vendo muitos filhos de crentes se desviando da palavra de Deus. Vivemos numa geração de milhões de desviados, queridos. Essa Bíblia diz: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Só uma explicação para esses milhões de desviados: o péssimo exemplo de quem deveria inspirar as suas vidas. Só podemos dar do que temos. Amém? Por isso que Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? Seu coração. Agora eu pergunto para você, pais, como vocês poderão ensinar os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, quando é tão óbvio que vocês amam o mundo e as coisas deste mundo? Como que poderão ensinar seus filhos a aceitar Jesus Cristo como único e Salvador, a deixar o pecado e a caminhar para o céu, se eles veem vocês desprezando a Jesus, vivendo no pecado e caminhando para o inferno? Como que eu posso ensinar isso? Mateus capítulo 15, versículo 14 vai nos dizer: se um cego guiar outro cego, cairão ambos aonde? No buraco. Um outro método, além do exemplo, é o método da informalidade. E eu estou caminhando para o final. Versículo 7 do capítulo 6, a parte B também, até o versículo 9. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Seu filho aprende melhor aquilo que é ensinado de forma informal. Formalidade e cerimonialismo são previsíveis, repetitivos, cansativos, chatos. Comunique o amor de Deus e sua vontade de forma natural, prática. Tem uma ilustração interessante aqui. Uma criança, ela observava a sua mãe todos os dias, de forma paciente. Essa mãe, ela estava trabalhando num bordado sobre o batedor. Quem conhece? Conhece, né? Coloca em cima. Essa criança, queridos, do seu ponto de vista, ela estava vendo somente por baixo. O que acontece embaixo? Tudo feio, tudo embaraçado, não é? Fios emaranhados, cores desconectadas e sem nenhuma forma aparente. Intrigada, aquela criança perguntou: mamãe, por que você gasta tanto tempo com algo tão feio? Com um sorriso tranquilo, a mãe respondeu: tenha paciência, meu amor. Um dia você entenderá. O tempo passou e certo dia a mãe anunciou: pronto, terminei, filha. Ela pegou a filha no colo e pela primeira vez ela mostrou o bordado do lado certo. Uau, a menina ficou maravilhada. O que antes parecia um emaranhado sem sentido, agora revelava uma obra belíssima, cheia de detalhes e cores harmoniosas. Então a mãe disse carinhosamente: assim é a nossa vida, filha. Muitas vezes só enxergamos o avesso da história, sem entender o que Deus está fazendo. Mas um dia veremos sua obra completa e entenderemos que Ele sempre esteve bordando algo perfeito. Uau! Continue ensinando, cuidando, mostrando. Repetitivo às vezes. Às vezes o seu filho não vai entender direito, mas ele está crescendo, está vendo o seu testemunho, o que você está fazendo. De repente ele vai olhar, quando estiver no tempo certo, vai ver: uau, pai, mãe, obrigado, obrigado. O outro método é o método da repetição. Ensine as crianças com persistência. Por que será que grandes empresas gastam fortunas com anúncios e comerciais? Uma das razões é que a repetição, ela convence e conquista. Satanás sabe que uma mentira, quando repetida muitas vezes, começa a parecer o quê? Verdade. O tempo todo a sociedade está repetindo mentira aos nossos filhos. O que Deus nos diz? Contra-ataque com a verdade. Simples. Você tem a faca e o queijo na mão para terem filhos valiosíssimos. Deus os criou com manual de instrução. Ele deu a cada um de nós como presente para a gente cuidar. Mas Ele não disse: ó, faça do jeito que você quiser aí, você vai viver feliz. Não. Ele dá, você cuida, e você tem que fazer o quê? Devolver para Deus de qualquer jeito? Não. Ele te deu o manual. Então, aprenda isso hoje, em nome de Jesus. Não idolatre os seus filhos, pai. Pastor, mas como saber que eu estou idolatrando meu filho? Qual o meu temor maior? É desagradar os seus filhos ou agradar a Deus? Qual é a sua resposta em relação a isso? Será que eu tenho usado o dinheiro do Senhor para satisfazer os caprichos dos meus filhos? Será que os meus filhos têm me afastado da igreja e me impedido de servir a Cristo? Meu filho não quer ir, então eu não vou para a igreja não. Queridos,
Seja apaixonado por Jesus e por sua palavra. Ame a igreja de Jesus. Dê o seu melhor. A sua melhor adoração. Quantas vezes no momento de adoração, seus filhos ao seu lado, ao invés dele ver você com os olhos fechados, com as mãos levantadas, adorando o Senhor, está vendo você aí olhando para o lado, preocupado com a luz, se é azul, se é rosa, se é amarela, se a cor da parede é preta. Ele vê você cochichando muitas vezes, falando da roupa do outro, da outra. É tão gostoso quando a gente vê filhos no colo, o pai ou a mãe segurando, e o pai e a mãe estão ali adorando, com uma mão segura o filho, com outra mão adora o Senhor, em rendição a Deus. E é tão legal, tão gostoso quando você olha, criança, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, levantando a mão, porque ela está vendo o seu exemplo. Ela vê você lá, quando vai se arrumar para ir para a igreja, é uma briga, é uma confusão, é uma discussão. Vocês estão indo para a casa do pai, e o exemplo que vocês estão dando para os filhos é o seguinte: para ir para a igreja precisa brigar tanto assim? Para ir para a igreja precisa fazer dessa forma? Obrigado, irmão. Para ir para a igreja tem que fazer isso mesmo? Ah, não vou não. Obrigado, filho. Não. For para ir para a igreja desse jeito, que Deus que eles estão servindo, se disponha a servir. Os filhos estão vendo que todo mundo serve. Meu pai, minha mãe nunca está lá. Meu pai e minha mãe só fica sentado na cadeira, não quer servir, não quer fazer. O pastor fala de célula, por que meu pai e minha mãe não vai? Adote a perspectiva bíblica. Crie seus filhos do jeito de Deus. Então, a partir de hoje, mude. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para você abraçar o seu filho e dizer: filho, me perdoa. Me perdoa pelo mau exemplo que eu dei a você todos esses anos. É tão bom servir ao Senhor. É tão bom estar na casa do Senhor. É tão bom fazer a vontade do Senhor. Mas pelo meu mau exemplo, muitas vezes eu estava dizendo para você que ir para a igreja não serve de nada. Se Deus, o pai e a mãe servem, o que eu estava dizendo para você que não muda nada. Quantos filhos muitas vezes veem os pais na igreja pulando, dançando, erguendo as mãos, adorando o Senhor. Aí chega em casa, um brigueiro. É o pai que maltrata a mãe que maltrata o pai. Eles estão vendo. Eles estão vendo. Hoje é um bom dia para você parar e refletir, colocar a sua vida no altar de Deus. Fala: pai, me perdoa pelo mau exemplo que eu dei aos meus filhos até hoje.
você que, filho que está aqui, que ainda não tem filhos, mas deseja. É você colocar a sua vida diante do altar de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, que eu leve esses ensinamentos, que os meus filhos sejam disciplinados, ensinados de acordo com a palavra do Senhor, que eu possa dar o exemplo, que eu seja um pai, que eu seja uma mãe dedicada, que ama servir o Senhor, que ama estar na presença do Senhor, que ama estar na casa do Senhor, que eu possa colocar em prática esses métodos diante da tua presença, ser o exemplo, que eu possa dar a eles tudo aquilo que eles precisam, e que eles possam sim aprender que a bondade do Senhor ela é boa, perfeita, agradável, que os meus filhos possam entender que a bondade do Senhor vai nos seguir todos os dias. Aleluia.